fizeram também a lâmina da diadema, santa de ouro puro, e escreveram nela como gravura de selo: santidade ao Senhor. E você não é desta terra, não alicerça suas raízes aqui. Você tem que ser um tipo de pessoa que, no mínimo, ande com os pés na terra, mas a sua cabeça esteja lá no céu. A sua vida e você possa continuar vivendo o Evangelho. Queridos, abra sua Bíblia aí, livro de 2 Samuel, capítulo 10. Glória a Deus. Mais uma semana nós tivemos aí com muitas realizações, com vitória. E nesse domingo nós estamos, na verdade, gratos pela fidelidade de Deus nas nossas vidas. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência para comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou a metade da barba, e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Glória a Deus. Bíblia na cadeira. Por gentileza, mãos dadas. Só uma breve oração, mas importante. A igreja é um organismo espiritual. A igreja pode até estar cheia, bonita, fisicamente, mas de nada vai valer se espiritualmente nós não estivermos na posição que o Senhor Jesus nos chamou. E entra-se na posição espiritual orando, abrindo o coração, ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Então oremos nessa noite. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite santa. Deus, eu te peço, fala conosco. Eu sei que vivemos dias difíceis, cujos corações dificilmente estão se abrindo
para viver a tua vontade, mas eu creio em remanescentes, eu creio na sua misericórdia, eu creio no Deus que levanta o caído e que honra a sua igreja. Pai, que os teus filhos possam ser abençoados desta noite, possam receber o entendimento e a revelação da palavra, e o teu nome seja glorificado. Que o teu Espírito possa aqui no nosso meio operar à vontade, restaurando, provocando arrependimento, curando e fazendo a sua perfeita obra. Aqueles que são batizados do Espírito Santo, nesse momento mude a sua oração agora para oração de louvor e agradecimento e glorificação do nome do Eterno. Ora nashiadaioko. Se você foi batizado no Espírito Santo, já era para estar falando em outras línguas, porque o Espírito de Deus nos renova enquanto oramos em Espírito. Imantistai ossurio endecomastal. Aleluia, Senhor, se faça presença e usa a minha vida. E você aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Amados, desde domingo passado que eu estou ministrando um pouco debilitado da minha garganta, e como domingo passado eu tinha falado, eu não vou dar lugar, eu vou me poupar, e acabou que eu saí rasgando a garganta mais do que tudo. Aí nesse domingo eu pedi misericórdia a Deus e falei: Deus, me ajuda a pregar reconhecendo as minhas limitações. E eu também relutei, porque esta mensagem está guardada no meu coração tem algum tempo, e eu falei com Deus: Deus, eu não vou trazer essa palavra hoje. Mas ao chegar aqui, comecei a meditar na palavra de Deus desde a noite, da madrugada de ontem. Terminando a madrugada, fui descansar um pouquinho, acordei, dobrei os meus joelhos, passei um bom período em oração, saí, comi, renovei as forças e voltei para a Bíblia. E chegando aqui, o Espírito Santo não me deu outra coisa. E eu entendi que é a vontade dele falar aquilo que ele colocou no meu coração, e eu estava hesitando em passar. Esperava uma melhor oportunidade, mas Deus sabe como trabalhar. Talvez eu pensando que a igreja hoje precisava de um outro tipo de mensagem, mas Deus falou: não, essa é a mensagem que você vai pregar. Eu não te chamei para olhar para quantos você vai pregar, quantos vão receber. Eu te chamei para pregar, porque se for para uma pessoa, a minha palavra vai executar o seu propósito. Então, estou aqui obedecendo, e o que eu quero dizer a princípio é que o mundo traz muitas modas, e a igreja ou os cristãos, infelizmente, acabam trazendo essas modas para a sua vida, e muitas delas são prejudiciais à saúde espiritual do corpo de Cristo. E haja vista diante de tudo isso, o verdadeiro cristão, ele tem que manter o mesmo posicionamento que Jesus teve, que os apóstolos tiveram, que a igreja primitiva guardou, e que os remanescentes
nessa época de apostasia, de frieza, ainda estão guardando. A igreja tem que entender que ela é um agente missionário. Não interessa se o evangelho ouvido hoje é um evangelho que nos acomoda em um banco e começa a nos prometer futuro, sucesso, riquezas. Não me interessa nessa noite se o evangelho que muitos têm ouvido te transformou em uma pessoa egoísta, que acha que Jesus ou ser crente é sentar na igreja e ficar ouvindo mensagens que te motivam ou te alegram. Jesus, ele diz que quem quiser perder, ou melhor, quem quiser ganhar a sua vida neste mundo vai ter que perder. Mas quem perder por amor a Ele, esse a achará. O texto que eu li vai nos falar, dentre as muitas vitórias que Davi obteve, um momento em que no reino dos Amonitas, para quem não sabe, os Amonitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e Amon significa filho do meu povo. Esta nação travou muitas guerras contra Israel, e um homem chamado Naás, que reinava entre os amonitas, contemporâneo de Saul, tinha se tornado um grande inimigo do rei Davi. Mas, segundo o texto, Naás certa vez usou de beneficência para com Davi. Ele fez algo em prol de Davi. E Davi, como bom servo de Deus, sabe o que é gratidão, sabe o que é retribuir um favor. E o contexto vai nos dizer que Naás vem a falecer, e agora Anum, seu filho, vai estar reinando em seu lugar. Davi, quando sabe da notícia, Naás, para quem não sabe, significa serpente. Este é o significado da palavra Naás. Quando Davi sabe do óbito, ele manda ministros, mensageiros à terra dos filhos de Amon para dar os pêsames a Anum, seu filho, para trazer consolações, estender um braço amigo, dizer que está presente para ajudá-lo nesse momento de dor, de sofrimento. Anum, agora o rei que está no trono, a palavra Anum significa favorecido, mas contextualizando de uma forma espiritual, como Anum foi favorecido. Anum não recebe somente a herança material, o nome real do seu pai, ele recebe em seu caráter influências malignas que haviam no seu pai. Se o seu pai se chamava serpente, Anum recebeu atributos malignos do seu caráter que também o identificava como uma serpente. Eu não vou me delongar, mas dentre algumas características, a serpente é traiçoeira, a serpente é ágil, a serpente é falsa, a serpente é venenosa, a serpente é maligna. Este Anum, um homem maligno, está agora
herdando semelhanças espirituais do seu pai, herdando características malignas do seu pai. E neste momento estão os servos de Davi entrando no território inimigo para honrar aquilo que Davi tinha proposto no seu coração. Levanta a tua mão nesta noite e diga assim: Senhor, eu recebo a maturidade e o entendimento de um verdadeiro missionário, ministro, pregador do Evangelho e igreja de Jesus. Agora você vai aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Como falei a princípio, meu compromisso é com a igreja. Meu compromisso não é com o simpatizante. Meu compromisso não é com o ímpio. Meu compromisso nessa noite não é com aqueles que esporadicamente vêm à igreja para dar um passeio, rever amigos. Meu compromisso nessa noite é com quem tem aliança com Deus. Ou meu compromisso é com aquele que deseja ter uma aliança com Deus. Davi manda mensageiros. Eu quero pregar aqui nesta noite para pessoas, porque Davi é um dos maiores tipos de Cristo, Jesus. E dentro deste tipo eu quero falar para pessoas que servem a Jesus. Aleluia. Eu quero pregar para pessoas que obedecem o ID de Jesus. Quando eu olho para o texto e vejo o rei Davi, porque o nosso Senhor Jesus é rei, enviando mensageiros a outras terras, eu vejo aqueles cristãos, homens, mulheres de Deus, que têm o desejo de pregar o Evangelho. Lendo esse texto veio ao meu coração mulheres, homens, que começaram a interceder pela sua casa, pela sua família, começaram a fazer com que os seus filhos, seu esposo, tivesse a oportunidade de receber salvação. Pessoas que estão indo até mesmo neste momento pregar em lugares de muita aflição, esquinas, locais de festas, casas, hospitais, presídios, pessoas que estão indo ao oprimido, que estão chorando por causa da morte espiritual que está nessa terra. Olhando para o texto, Deus me falou que Ele tem enviado pregadores, pessoas tementes, para falar de amor, trazer consolação aos corações feridos. Eu não sei se você se identifica com isso, mas é muito bom quando nós sabemos que Jesus nos fez pregadores, missionários. A igreja, ela tem uma chamada itinerante. Deus não chamou a igreja para ficar trancada dentro de quatro paredes. O princípio da sua fé é saber que Jesus ressuscitou dos mortos e te deu vida eterna, e por causa disso você não consegue mais viver sem anunciar esta vida, essa beneficência, essa graça que Ele te deu. Quem é salvo fala de salvação.
Quem foi consolado, fala de consolo. Quem recebeu vida, vai aonde a morte para trazer notícia de vida. Espírito Santo me fez lembrar do texto de Isaías, no seu chamamento, quando ele vê o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e ele ouve uma voz dizendo: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías, após receber esta visão, a Bíblia vai nos relatar que uma voz responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem gente que fala que aceitou a Jesus, tem muita gente que diz que teve experiência com Deus, que viu a glória de Deus, mas eu fico confuso, porque como quem viu a glória de Deus continua sentado enquanto almas estão morrendo? Se formos analisar a Bíblia, após Isaías ver a glória de Deus, ele se conclama para ser enviado, ele se dispõe a ser usado, e mesmo tendo lábios impuros, para Deus não é problema. O anjo veio com a tenaz, purificou os lábios e disse: agora, em vez de palavrão, de coisa torta, você vai pregar a minha palavra. Servo de Deus prega o evangelho. Pastor, não sei nem falar. Prega com seu testemunho. Dá um jeito. Mas a verdade é que temos que estar no campo. E aonde? Em territórios inimigos, em territórios de trevas, de batalhas espirituais. E quando eu falei aqui e profetizei sobre a sua vida, que Deus vai te dar amadurecimento do que você é como igreja, o primeiro requisito já é esse: você não pode se contentar em não dar fruto, em não pregar o evangelho, em não trazer a esperança para quem precisa. Voltando para o texto, Davi envia mensageiros para consolar Hanum, assim como Deus envia a igreja para pregar o evangelho. Diga glória a Deus. Mas olha o que acontece: pessoas mal intencionadas se reúnem, os conselheiros de Hanum, porque quem aconselha quem não serve a Deus são os demônios. Quem aconselha o perdido é Satanás. São pessoas usadas pelo diabo, são pessoas que têm espírito de serpente. E aquelas pessoas começam a falar mal de Davi e dizer: Davi não veio te consolar, ele veio para te prejudicar, ele veio para tomar o que é teu, ele veio para destruir a sua vida e o seu reino. Começaram a falar coisas que eram mentiras a respeito de Davi e dos seus mensageiros. Irmãos, é verdade que nós vamos pregar para muitas pessoas, nós iremos em muitos lugares, que as pessoas que nós estamos trazendo vida e consolo estarão armando para nos matar, para nos destruir. Quem prega o evangelho tem que estar preparado para isso. Enquanto você está dando vida, ele está querendo trazer morte para você. Enquanto nós estamos trazendo salvação, pessoas serão usadas
para nos caluniar, para nos denegrir, dizendo a respeito de Davi e dos seus servos. Pessoas vão falar mal de Jesus, vão falar mal do cristianismo e vão falar mal daqueles que servem a Jesus. Começaram a falar contra quem estava trazendo bem, quem estava disposto a ajudar. Não é assim muitas vezes. Você vem para dar o bem e o que você recebe é o mal. Você quer dar vida e eles querem te dar morte. Você quer dar esperança e eles querem sepultar os teus sonhos. Mas eu vim pregar aqui que aquele que nos enviou está vendo tudo isso e tem um propósito para aqueles que são fiéis. Glória a Deus. Aleluia. Eles pegaram os mensageiros de Davi, e o texto vai dizer que eles rasparam a barba daqueles homens e cortaram suas vestes a ponto de as suas nádegas aparecerem. Humilharam os embaixadores. Tem muita gente aí humilhando os profetas, os missionários, evangelistas, os anunciadores de boas obras. Muito espírito de Anum por aí, de cobra, serpente. E quando Davi sabe daquilo, Davi fica muito triste, porque Davi entendia o porquê que aqueles homens fizeram aquilo com os seus mensageiros. Eu quero dizer para você que os demônios odeiam duas coisas que Deus dá para quem prega o evangelho. Eu falei que ia pregar para poucos mesmo, que hoje ninguém quer mais pregar evangelho. A igreja quer o mundo, né? Quer o mundo. Isso aqui é para quem ainda tem Jesus. Está entendendo? Se não tem, rói a unha, olha no relógio, mexe no celular, vai beber água 15 vezes, porque a espada aqui corta. A espada aqui ainda é afiada. Duas coisas que aqueles que desejam e vão como enviados de Jesus têm em suas vidas, que os demônios odeiam, se rasgam. Por que aqueles homens fizeram aquilo? Porque a barba e as vestes incomodavam. O que Deus te deu incomoda. O que Deus te deu incomoda. O que Deus te deu incomoda. Crente ainda incomoda o inferno. Crente ainda incomoda os demônios. Crente fiel ainda faz estrago no reino de Satanás. Esta guerra é espiritual. Só entende quem é espiritual. Geração do Facebook, shop, conversa na vizinha, televisão 24 horas, não entende isso. Diga barba e veste. A barba nos tempos de Davi significava autoridade,
poder e honra. Na cultura judaica, era desonroso tirar a barba, por causa desses significados. E tanto que os escravos dessa época não podiam ter barba, porque eles não poderiam se igualar ao nível das autoridades da sociedade. Reis usavam barba. O pessoal não pegou, não. Profetas usavam barba. Sacerdotes usavam barba. Escribas usavam barba. Ora show de que honoromassúvia. Jesus está perguntando: será que não tem ninguém para reinar comigo sobre os demônios nessa noite? Será que não tem profeta dessa casa que eu levantei com autoridade? Cadê os sacerdotes, os líderes, os pregadores, aqueles que eu dei poder, honra e autoridade? Esses demônios já tiraram a autoridade de muitos, bispo. Muitos mesmo. O cara, quando pregava, Deus falava na terra. Sabe, a igreja era restaurada. Ele ministrava louvor, que os demônios fugiam. Mas deixou o inimigo tomar a autoridade. Hoje não canta mais, não prega mais, e quando tenta não dá conta, porque os demônios zombam e dizem: cadê a barba? Pessoas que são enviadas, mas no meio do caminho são atacadas, caem porque esqueceram de coisas e valores que foram ensinados pelos pais. Você acha que se pode fazer a obra de Deus, ser enviado por Deus, sem ter certos requisitos em sua vida? Você acha que a gente pode ficar aí 24 horas sem orar, sem se consagrar e ir para a batalha? Eu vou ser breve. Os demônios cortaram as vestes. Os judeus, eles usavam duas vestes, uma por baixo e outra por cima. Tem gente que já pregou: Pedro saiu nu, pulou na água e foi atrás de Jesus. Pedro não estava nu no contexto ocidental, cultural. Ele estava só com a primeira veste de baixo. É gente que tem que entender algumas coisas para não pregar errado aí, fazer bagunça. Os judeus usavam duas vestes, e essas vestes os demônios também odeiam. E pior do que perder a autoridade é perder o céu. Porque a primeira veste significa salvação. Quando aceitamos Jesus, nós somos vestidos com a salvação. Agora pergunta: e a segunda veste? Pergunta: e a segunda veste? A segunda veste é o revestimento do Espírito Santo. São os dons, o fruto
o Pentecoste enviado, autoridade para desafiar o inimigo. Deus não envia ninguém de qualquer jeito. Ele vai te dar autoridade, vai te dar poder no mundo espiritual, vai te dar um nome de honra que os demônios têm que respeitar. O homem pode falar de você, mas os demônios sabem quem é quem. Entre os homens você pode ser mal visto, maldito, caluniado, mas no reino celeste das trevas, quando você pisa, eles dizem: sai daí que lá vem um príncipe. Tá fraco. Receba dessa verdade nessa noite e adore ao Senhor Jesus. Tem alguns que se acomodam, perder a autoridade, agora já entrar no risco de perder a salvação. Os demônios odeiam essa autoridade, esse poder, essa honra, odeiam o fato de você ter sido salvo mediante o sacrifício de Cristo, e odeiam a segunda veste, que é o poder. Porque é o seguinte: o crente salvo, tudo bem, ele fica mais ou menos um seguidor, ele ama Jesus, mas é um covarde, em outras palavras. Ele tem medo de expandir aquilo que está dentro dele. Ele vive ocultamente. Muitos são chamados de cristãos 007, agentes secretos. No reino de Deus não tem agente secreto, não. Como é que você vai pegar o velador e vai colocar debaixo da mesa? Tem que ficar em cima para iluminar. É o crente salvo. Mas agora, irmão, o crente que é revestido, aleluia, irmão, não tem como não notar ele. Eu já falo logo, ele é barulhento, ele é xarope, ele abre a boca, ele denuncia o pecado. Isso é gente que tem a segunda veste, não é para qualquer um não. Você senta na festinha, come com o ímpio, fala com o ímpio, ouve as barbaridades que o ímpio fala, e para você está tudo normal. Aquele que é revestido nem senta na mesa, e se sentar, senta para mandar se converter. Crente revestido é trombeta na terra. Diabo odeia. Eu dou glória a Deus porque, oh Jesus, pela misericórdia, eu sou pentecostal. Eu não sei se tem pentecostal aqui, porque se tiver, é para dar um brado para o inferno estremecer e saber que quem manda aqui é Jesus. Aleluia! Oh, de que eu saia marachio vai. Não perca a autoridade e as vestes que Deus te deu. Aí eles pensam que eles podem voltar para Davi, para continuarem sendo mensageiros. Aí não dá, porque Jesus, Ele não vai enviar novamente quem perdeu o que tinha. Sabe por que tem esses problemas aí? Crente que rebela, sai da igreja, abre outra igreja, ou quer ser pastor, ou quer servir em outra igreja. Pessoas que não querem reconhecer que estão sem barba e sem vestes. Estão se amostrando. Porque a verdadeira característica de um homem, de uma mulher de Deus, um servo, é a disciplina. Se você é ovelha, não adianta você fugir da disciplina, ela faz parte da sua vida. Pergunta por quê?
Porque no meio do caminho a gente acaba perdendo algumas coisas. Ninguém é super-homem para dizer, não, eu estou sempre vasto, estou sempre no mistério. Mentira! A gente perde, irmão. A gente orava, não está orando mais. Lia a Bíblia, não lê mais. Se consagrava, congregava, não congrega mais. E acha que pode chegar na igreja, mundo espiritual, deixa eu fazer e acontecer. Não, irmão, a gente perde no caminho. E Deus sabe disso, porque quem enviou te conhece. E Ele não quer a tua morte. O inferno quer tomar a zomba, disse, acabou, mas Deus não. Olha só a atitude de Davi, isso aqui é só servo que passa por esse processo. Davi manda eles irem para Jericó. Estou voltando para o templo, para Jerusalém. Davi, Jericó. Davi, somos teus servos. Não, Jericó. Irmão, caiu, perdeu. Não queira ficar exercendo aquilo que você perdeu, não. Senta. Senta. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouça a voz do seu pastor. Se o seu pastor falou, está fora, disciplina é porque Deus não te quer exercendo. Você perdeu. No mundo físico você está de terno, está de saia grande, está com carteirinha. Engana os homens, mas no reino espiritual você está nu. Você está sem barba, todo mundo está vendo, os demônios estão vendo. E Deus fala, chega de vergonha, senta um pouquinho aí. E vai para Jericó. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Porque se isso não fez parte ou faz parte da sua vida, vai fazer. A não ser, irmão, que você não prega o evangelho, que você não obedece o ID. Você é o cristão socialite. Bonito, charmoso, mas honrar e falar de Jesus, nem pensar. Vai para Jericó. Jericó, conhecida como a cidade das palmeiras. Eu nunca vi algo tão profético como essa cidade. Por que você tem que ir para Jericó? Porque embora você tenha caído, você foi atacado pelos inimigos, fazendo a obra de Deus, Deus ele quer te lembrar algumas verdades e quer restituir aquilo que você perdeu. Primeiro, as palmeiras, principalmente as que haviam em Jericó, elas tinham características proféticas. A primeira, raiz forte. Raiz forte. Deus, quando enviou você, Ele sabia aonde você ia errar, aonde você ia cair. Mas como Ele é sábio, Ele trabalhou na sua raiz, naquilo que os homens não veem, do Comachev. Porque para quem não sabe, a palmeira, o que ela cresce visivelmente, ela cresce o dobro de raiz para baixo da terra. E por isso que vem aquelas ventanias mais fortes que tem, ela vai para cá, mas não quebra, não morre. Por quê? Porque Deus fala, deixa o vento querer tirar a tua autoridade, deixa o vento querer tirar tuas vestes. O mais importante é a raiz que você tem comigo no joelho, na oração e na palavra, e nas experiências que eu te dei. Deus não envia ninguém despreparado. Deus já nos prepara para todo tipo de situação. Outra coisa que nós vemos nas palmeiras, que as folhas são eretas. Elas estão sempre constantes para cima. Você não vê folha enrugada para baixo. Deus dizendo, servo meu,
até na hora da humilhação, tem que andar de cabeça erguida. Tem que andar de cabeça erguida. Você não é qualquer um. Você não fica aí no boteco da esquina tomando cachaça. Você não fica falando besteira na rodinha de ímpio. Você é homem de oração, de leitura da palavra, de boas obras. Não abaixa a cabeça para Satanás. Não abaixa. É em Jericó que a gente começa a ver a barba crescer. Não é em Jerusalém, não é na vista de todo mundo, é no lugar que ninguém te vê, é no secreto, porque essa geração não aguenta nada, está caindo porque não tem secreto com Deus, só quer o aqui e agora, só quer a foto, o holofote, o ser visto, a fama, o cargo, a carteirinha, mas não tem secreto. Diga glória a Deus. E o que é lindo, que Jericó também é chamada de ressurreição. Vou repetir, porque tem gente que não entende essas coisas. Jericó também significa ressurreição. O diabo pode até dizer: matei. Depois dessa humilhação não prega mais evangelho, não abre igreja, não ganha alma, morreu, acabou. Mas Jericó é lugar aonde Deus ressuscita os mortos. Ele ressuscita, Ele ressuscita, Ele ressuscita. Se tem gente que ama o Deus de Davi, Ele ainda ressuscita. Por isso Davi levou eles para lá, porque Davi estava querendo dizer que eles não ficariam caídos, eles não permaneceriam prostrados. Era uma fase, foi uma retaliação, uma investida maligna, mas como as palmeiras suportavam o vento, pois as suas raízes eram fortes, Deus estava mostrando para eles que eles suportariam aquela afronta e que eles permaneceriam de cabeça erguida, porque aquele que chamou ia cuidar deles naquele momento, e que também breve eles seriam restaurados e voltariam para Jerusalém. Servo fiel não fica abandonado. No tempo certo ele volta. No tempo certo ele volta. Se caiu fazendo missões, eu não digo fazendo o que não presta não, igual muitos estão brincando com a igreja, achando que isso aqui é ponto de encontro, mas aqueles que caíram na batalha, pregando o evangelho, gemendo pelas almas, eles vão voltar, eles vão voltar, eles vão voltar, porque Deus vai levantar de novo. Diga: Deus vai levantar, Deus vai levantar. Característica de quem é maduro e sabe que além de ser enviado, ele passa por situações que às vezes ele não queria passar. Depois que a barba cresceu, arrumaram as vestes de novo para eles, Davi o chama, ou chamam, para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, Davi, abre aspas, de uma forma mais fácil de se entender, conversando com eles, diz: eu sei o que vocês passaram, eu sei que Hanum e seus servos fizeram com vocês, mas foi necessário ficar em Jericó para ter experiência, para ser restaurado. Hoje vocês estão aqui, e eu sei de tudo que aconteceu, e vocês não precisam fazer nada.
Fecha aspas. Servo de Deus tem que parar de querer ficar fazendo rixa com quem se levantou contra você. Isso é muito sério. Eu vejo muito homem de Deus, muita mulher de Deus, mas que falha nisso aqui. O diabo faz uma coisa, você quer ir lá e revidar. Deus não vai te colocar numa guerra que não vale a pena guerrear. O texto vai dizer que Davi, eu estou falando que Davi aponta para Jesus, que envia a igreja. Quem tem ouvidos entenda. Davi, quem é bom de assoviar aí? Eu sei assoviar com os dedos, dá um assovio alto aí. Pode assoviar mesmo, pode assoviar, isso, assovia. Isso aqui é profético. Davi assovia e fala assim: meu exército alguém que guerreia pela sua igreja. Tem alguém que sabe as dores e a humilhação que a igreja tem passado. E esse ser, ele é poderoso. Ele tem um grande exército que não perde batalha, que os seus valentes não abrem mão da guerra e não tem medo de cara feia, de diabo, do que seja o que for. O exército é de Deus, é de Deus, é de quem te chamou. Aleluia. Davi chamou o exército. Falou: exército, destrói, mata, acaba com tudo. A vingança pertence a Deus. Então, meu amigo, guerreou, se levantaram. Deixa de ser besta. Para de entrar no golpe, na armadilha do diabo. Quem te chamou é que vai te vingar. Entendendo? Até hoje eu nunca precisei levantar a minha mão, perder o meu tempo contra inimigo. Nem minha boca, nem minha voz. Economize minha voz para pregar o evangelho, as boas novas, falar da glória de Deus, que o diabo não presta e é um derrotado. Precisa. A notícia chega, o profeta vem em você e fala: ó, vou descer a sepultura, estou tirando a comida. E eu falei: Deus, eu nem pedi. Deus é que nos vinga. E olha só como os nossos inimigos são covardes. Eles foram pedir ajuda à Assíria, irmã Bia. Foram pedir ajuda a Hadadezer. Hadadezer significa: o diabo é o meu ajudador. Tinha que ser coisa de derrotado mesmo, para chamar o diabo para ajudar. Quando ficou sabendo que Davi levantou o exército, chamaram o diabo para ajudar. Foram lá nos sírios. Hadadezer, ou seja, o diabo é meu ajudador, ajuda a gente aqui. Aí veio Hadadezer, seus soldados, Satanás e seus demônios, junto com os demônios que estavam lá no reinado do território de Amon. Aí Davi só faz o seguinte: eu só quero que vai
os liderados de Joabe e de Abisai. Só isso. E o restante pode ficar descansando. Por quê? Porque ele chamou o diabo para ajudar. Aí Davi falou: então sabe quem eu vou chamar para ajudar? Segura aí. Joabe significa Jeová é Pai. Rapaz, eu senti tremer aqui. Jeová é Pai. Abisai significa Pai é. Quem foi que veio para obedecer o Pai? Quem foi que fez a vontade do Pai? Quem é aquele que andava assim com o Pai? Jesus só faz o seguinte: eu só obedeço. Quem guerreia é meu Pai. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general de guerra. Ele é o Deus forte na batalha, o Todo-Poderoso. Deus está nos dando, ou está te dando, esta verdade. E eu queria que a igreja se colocasse de pé. Eu queria deixar para você isso no seu coração. Faça a obra de Deus. Para de perder tempo com aquilo que não vale a pena. Mas se Deus te colocou em Jericó, porque você caiu, porque você perdeu a autoridade, você vacilou no território do inimigo, saiba que Jericó não vai te matar. Jericó só vai tratar as feridas, só vai devolver o que você perdeu, porque o intuito de Deus é te ver guerreando, pregando, e os inimigos, Ele que cuida. A vontade de Deus é te ver edificando o reino, dando fruto. Você é um mensageiro de Deus. Não ouça o que o diabo fala, ouça o que Deus fala. Você é um mensageiro de Deus. Se revista de poder, se revista da salvação, se revista da autoridade do Espírito Santo e fale de Deus. Pregue a palavra, a tempo, a fora de tempo, dentro da sua casa, fora da sua casa, na igreja, fora da igreja, porque Deus é que te chamou. Então que essa palavra fique no teu coração. Se Deus te colocou em Jericó, descansa e obedece, porque Deus tem tempo para todas as coisas, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja o Senhor. Vocês têm alguma música aí missionária de id? Prepara lá, Bia, para mim nesse momento rápido. Isso, para você louvar, pode ser. Vamos nesse momento orar a Deus. Tudo tem um propósito. Eu sei que é domingo da campanha familiar, tua família já está no altar. Amém? Mas é necessário nós orarmos nesse período para que Deus nos ajude. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Não sei se você nunca teve desejo de pregar o evangelho, mas a vontade de Deus é essa. E Ele que chamou vai ser o mesmo que vai cuidar. Amém? Mão no coração, no peito.
Começa a falar com Deus, não me espere, até aqui eu posso te ajudar, mas tem coisa que só você pode fazer. E nesse momento é você, se é que você quer um compromisso com Jesus, se você quer deixar de ser esse cristão fingido, desculpe a palavra, mas que muitos têm sido. Vem para a igreja, entra ano, sai ano, mas nunca tomou um posicionamento verdadeiro. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Nós oramos, Senhor, nesta noite. Vai te pedindo que o Senhor nos sustente com a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a continuar sendo mensageiros que não param, que não temem os inimigos. Que o Senhor tem cuidado de nós. Nos levanta, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Deus quer te usar. Usa-me como um farol que brilha à noite. Pede para Ele restaurar o que você perdeu, a presença, a comunhão, o tempo de adoração. Eu não sei o que, mas agora é a hora. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Ele é quem dirige a tua vida. E enche-me até deixa Ele te enviar. Deixa Ele te enviar. Deixa Ele te usar. Então, se levanta, igreja. Usa-me, Senhor. Jesus está voltando. Se levanta, reage. Usa-me como um farol que brilha à noite, como luz sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Espírito de Deus nos sonda nesta noite, nos dá segundo a obra do nosso coração para contigo hoje. Me enche, Jesus. Eu quero ser usado para a tua glória. Eu quero ser canal de bênção. Eu quero lutar ao teu lado, Jesus. Renova-me, transforma-me, oh Jesus. Enche-me, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra nesse lugar. Sonda-me, Senhor, transforma-me. Oh, dá lugar ao Espírito de Deus. Dá lugar a Deus. Ele está contigo nessa batalha. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me. Glória a Deus. Seja adorado, seja exaltado. Aqui está a tua igreja que te adora. Nos usa, Senhor. Muda a nossa história. Nos faz verdadeiros ministros.
da tua glória. Noite como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto. Oh, eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.